Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra lá em Romanos 1, versículos de 16 até o 25, que nos diz assim: Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela, da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes, e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amados irmãos e irmãs, eu quero pontuar aqui 3 coisas dessa primeira leitura para te ajudar a entendê-la melhor. Primeira coisa, como Paulo escreve a um povo da cidade de Roma, os romanos, lá existia muita idolatria. Em que contexto? O imperador, por exemplo, pedia para que pudessem criar imagens dele para adorá-lo como um deus. As pessoas elas precisavam, por exemplo, fazer reverência ao imperador, porque ele era o próprio Deus encarnado. Era essa a visão que o Império Romano acabava colocando. Você tinha várias e várias estátuas sendo colocadas na cidade de deuses. Não acho que, por exemplo, pareçam com aquilo que acontece na Igreja Católica. Ali era de deuses. Se você parar para observar, a Igreja Católica não tem imagens de Deus. Tem imagens de Jesus, que obviamente a gente não adora a imagem, porque é só uma representação. Eu adoro, por exemplo, a Eucaristia, porque é Jesus que está ali. Então Paulo acaba começando a colocar um grande problema que estava acontecendo ali e que hoje nós também podemos cometer o mesmo equívoco. Que é trocar o Criador pela criatura. É de, por exemplo, ao invés de colocar Deus como centro, é de colocar coisas que ele criou como centro. E tá assim de gente que faz isso. Eu vou dar um exemplo do que eu conversava, por exemplo, com um padre recentemente. Ele dizia que em um determinado lugar, as pessoas elas meio que estavam parando de ir para a missa porque iam para uma outra missa em uma outra cidade porque era padre fulano de tal. A grande pergunta é, quando eu começo a escolher o padre da missa, por exemplo, eu estou seguindo Jesus ou estou seguindo o padre? Quando, por exemplo, eu só quero ir para tal momento, se for fulano de tal tocando, cantando, ministrando, fazendo o que for, eu estou seguindo Cristo ou estou seguindo aquela pessoa? É mais ou menos o mesmo contexto que a carta aos Romanos está colocando para a gente. Segunda coisa, é quando Paulo coloca que ele não se envergonha do Evangelho, ou seja, de anunciar a boa nova de Cristo, porque ele é a força salvadora. Gente, Paulo era extremamente inteligente. Paulo tinha um dom de retórica gigantesco, a gente pode perceber pelas suas cartas. Mas Paulo tinha plena consciência de que o que convertia não era a inteligência dele, não era a sabedoria em utilizar as palavras, mas o que convertia era a força do Evangelho. É esse anúncio que jamais se torna antigo ou antiquado, mas esse anúncio sempre novo, real. E a última coisa importante é quando ele coloca essa frase, esse versículo 17, que inclusive é uma citação lá do Antigo Testamento, que diz que o justo vive pela fé. Eu quero fazer um comentário não exegético, mas aplicando na vida real essa frase. Amados irmãos e irmãs,
A palavra justo quer dizer aquele que foi justificado, aquele que foi salvo. Aquele que de fato experimentou o amor de Deus, ele vive não pelas suas próprias crenças, ele vive não em função do outro, ele vive pela fé. Você tem permitido que a fé te leve a viver? Ou seja, a tua vida é completamente conduzida e guiada pela fé que nós temos em Deus, por exemplo? Ou será que a minha vida é guiada pela opinião dos outros, pelo medo, pelas inseguranças? Que nós possamos pensar sobre isso à luz dessa primeira leitura. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Compartilhe com mais pessoas e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o estudo do Evangelho. Até já!